Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, Brasileirão de volta aqui no canal. Tradicional Vencedores e Perdedores, o quadro onde a gente separa cada um cinco personagens, equipes, pessoas, jogadores. Foram vencedores, cinco perdedores, independente do resultado dentro de campo, com um pouco de análise e um pouco de humor. Obviamente, estou aqui acompanhado com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno. Fala, galera. Estamos aqui com uma rodada que teve vários clássicos, vários resultados surpreendentes, vários resultados esperados. E a gente vai estar trazendo de tudo um pouco aqui em mais um Vencedores e Perdedores. Com certeza. Começaremos tradicionalmente com os vencedores, correto? Você já quer puxar o primeiro? Já posso puxar aqui o primeiro, que é o Sport, por ter vencido um jogo de futebol nessa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e chega cada vez mais perto de alcançar a marca da Chapecoense, ou de não ser o pior time da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O Sport agora está a um ponto dessa campanha, que é o que resta para ele disputar ainda nesse campeonato. Então, o Sport coloquei como vencedor. Também estava nos meus vencedores. Eu fiquei em dúvida se eu colocava o Sport no vencedor ou o Corinthians nos perdedores. Aí falei, vamos dar esse benefício ao torcedor do Sport, que poucas vezes viu o time dele vencendo qualquer coisa esse ano. Ainda um jogo duro. Pô, 3 gols para valer um, jogando contra o Corinthians. E o Corinthians também, quando pega time da metade baixa da tabela é brincadeira, os caras não estão afim de jogar. Eles só gostam de jogar contra time bom. Quando o time é ruim, o Corinthians entra com sono. Mas assim, vitória era importante para o Corinthians. Se ganhasse, afastava de vez do Z4 e chegava de vez na briga por um possível G8. Agora continua ali no bolo. O Sport, assim, depois de um começo de campeonato desastroso, agora tá ruim, mas melhorou bastante. Exato. O problema é que precisava melhorar muito, mas melhorou só um pouco. É, virtual rebaixado já do campeonato, tá só esperando a matemática se encontrar com a realidade, mas pelo menos tentando encerrar de maneira digna, né? Tipo, não, a gente já sabe que caiu, mas estamos aqui jogando pela honra, para tentar garantir. Às vezes algum jogador se destaca, pode se manter na Série A, ou para já tentar uma reconstrução do próprio esporte. Então, eles ainda têm algo a jogar. Né? Exato, a diretoria já tem que estar pensando no planejamento da próxima temporada. Todos os clubes já têm que estar pensando planejar a próxima temporada. E o esporte talvez não seja o melhor dos cenários, mas também tem que usar esses próximos jogos para ver quem que serve para o ano que vem, quem que você consegue um bom dinheiro para venda, para fazer caixa, quem que você vai dispensar. Também a questão do treinador. Mas é isso, eu acho que a palavra que você falou é a palavra-chave, é dignidade. O esporte está sendo mais digno que desde a parada da Copa do Mundo de clubes. E é isso. Posso trazer mais um ou você já quer trazer o segundo? Deixa eu trazer um meu aqui, Bom, que foi palestras. Palmeiras e Cruzeiro, os dois estão brigando pelo título e viram o outro candidato Flamengo empatar, né? Depois de muito tempo, um time aqui do topo da tabela bobeou em praticamente 2 rodadas consecutivas, né? O Flamengo empatou, venceu, empatou. Enquanto o Cruzeiro e Palmeiras têm 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos cada. E assim, o Flamengo, que era o líder, continua líder na tabela, mas agora o Palmeiras, que tem um jogo a menos do que o Flamengo e 2 a menos do que o Cruzeiro, se vence os dois, já consegue abrir uma gordurinha boa do segundo e do terceiro colocado. E o Cruzeiro é que não pode ainda falar que tem chance de liderança, porque tem jogos a mais do que os adversários. Também viu essa distância diminuir, próximo a um confronto direto. Daqui a pouco vai ter um Cruzeiro e Flamengo, e se o Cruzeiro sair vencedor, aí se coloca de vez na disputa, vai ficar um ponto do Flamengo. o Cruzeiro que fez um primeiro tempo sujeito a chuvas e trovoadas contra o Bragantino no Mineirão, saiu perdendo, conseguiu mostrar força de buscar a virada, mesmo
uma situação de início parecia que não ia dar certo, o time encontrou soluções para ganhar aquele jogo. E o Palmeiras, muito constante, assim, ganhou do Fortaleza com autoridade, 4-1. E trazendo aqui, puxando mais um vencedor que eu coloquei, Andréas Pereira, autor de 2 gols nessa partida, e chegou no meio da temporada, né, com risco, como é que vai ser a adaptação, ele já tinha uma experiência no futebol brasileiro, onde ele chegou e encaixou rapidamente no Flamengo, e no Palmeiras parece que está seguindo a mesma lógica, ele está conseguindo já mostrar um bom futebol é, desde o início, mostrando que a adaptabilidade dele ao futebol brasileiro é muito boa. Começou no banco de reservas e ainda assim conseguiu fazer 2 gols, então colocou o Andréas Pereira como vencedor. Ah, o Andrés é muito bom, né. Eu acho que no Flamengo a torcida gostava muito dele até a fatídica final da Libertadores onde ele falha, mas qualidade nunca faltou a ele. E o Cruzeiro eu acho que esse foi até bondoso nas palavras que você usou para o primeiro tempo. Eu acho que foi o pior primeiro tempo do Cruzeiro desde que o Leonardo Jardim arrumou a casa. Sabe, porque falava-se muito que o Cruzeiro tinha dificuldade contra times que jogavam para se defender e deixavam a equipe celeste com a bola. O Bragantino não fez isso. O Bragantino veio no Mineirão, jogou para cima numa sequência ruim, buscou o ataque, pressionou o Cruzeiro, criou várias oportunidades, podia ter saído desse primeiro tempo com 2-0, 3-0, quem sabe. Mas no final das contas o Cruzeiro teve uma vitória à la Palmeiras, né. Palmeiras antigo, que estava indo lá, um jogo meio difícil, o time não tá tão bem, o adversário em vantagem, jogando melhor, ganhando. Aí vai lá, encontra um gol com o Lucas Silva de fora da área, um golaço. No segundo tempo, o time volta diferente, volta marcando alto, volta jogando bem, faz o 2-1, podia ter feito 3-1, podia ter feito 4-1 até, quem sabe, nessa partida. É um jogo muito bom do Bragantino, que eu não coloquei como vencedor, mas eu acho que pode ter uma mençãozinha honrosa, porque depois de uma sequência tenebrosa, como vem tendo o time do Seabra, pelo menos jogou bem. Se o Bragantino fizer o que fez no Mineirão nas próximas rodadas, o time, assim, volta a brigar, quem sabe, por um G8. É porque mesmo perdendo aí 10 jogos nos últimos 13, o Bragantino continua na parte de cima da tabela, né? Porque o começo foi muito bom. Então, acho que se arrumar a casinha, fizer o que fez contra o Cruzeiro mais vezes, o time também entra nos trilhos. Falarei do Bragantino mais para frente, mas ele está na minha lista, não vou falar qual, mas o Bragantino está numa das listas aqui. Só deixar claro E aqui que quando eu pode falo falar. vitória à la Palmeiras, estou falando do Palmeiras de 2 meses atrás até 2023. O Palmeiras atual é muito bom. Temos que dar o braço a torcer. Criticamos muito Abel Ferreira, mas ele deu um jeito nesse time. O Palmeiras tá jogando muito. Melhor futebol do Brasil hoje para mim. Com algumas peças ali também se encaixando mais, o Flaco e o Vitor Roque se entendendo, o Veiga fez gol contra o Fortaleza, normal de troca de gerações também. O Palmeiras perdeu alguns jogadores que foram importantes, Rony, Dudu, Hendrick, Estevão, já numa era mais recente, apesar de O muito próprio jovens. Veiga foi para o banco, foi para O o opção. Veiga, alguns jogadores contrataram que não tiveram um retorno imediato, o caso do Felipe Anderson, o próprio Vitor Roque, que eu citei aqui. Então, ao longo do tempo, o Abel Ferreira vai mostrando que ele é um bom treinador, um dos melhores que tem aqui no futebol brasileiro. Não ganhou tudo que ganhou aqui por acaso e está conseguindo dar a liga nesse time do Palmeiras. E puxando mais um vencedor aqui na minha lista, você destacou Palmeiras e o Cruzeiro, dos times que estão na briga pelo título como vencedores, e o Flamengo como um time que estava ali também na briga e que não foi muito bem. Eu gostaria que todos nós fizéssemos um exercício aqui agora. Troque o time que está fazendo a campanha do Mirassol pelo Corinthians. O Brasil inteiro ia falar que Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo estão na briga pelo título e o Corinthians está correndo por fora. O Corinthians também está nessa disputa. Não iam deixar de citar o Corinthians nessa briga. Então, para mim, o Mirassol é um tremendo vencedor, não só da rodada, porque ganhou do Juventude por 2-0, mas do ano, porque todo mundo falava que o Mirassol era candidato a rebaixamento, já era um virtual rebaixado. Esperavam que ia fazer a campanha que o Sport está fazendo,
Mas aí o Mirassol, depois de 24 rodadas, quase 2/3 do campeonato, está a 9 pontos do Flamengo. Qualquer outro time estariam falando que, no mínimo, está correndo por fora na briga pelo título. Se fosse um time grande, de expressão forte, eu falo, ele está na briga pelo título, não é correndo por fora, está correndo por dentro ele mesmo. Então, o Mirassol tem que ser colocado assim como um time que faz um baita campeonato, a gente vem ressaltando aqui, vídeo após vídeo, mas a gente fala, o Mirassol é briga por Libertadores, está ali, vai conseguir a vaga, mas sim, tem que falar a verdade. O Mirassol está jogando bola para falar, está correndo por fora ali. Eu acho muito difícil ganhar. Mas eu acho que nesse caso específico, falar isso não é nem querer alimentar uma falsa esperança. É fazer o torcedor curtir o momento. O O Mirassol está a 9 respeito, né? pontos do Flamengo. Exatamente. O Mirassol é um baita vencedor. Também está na minha lista. E além de tudo que você falou, o Mirassol é o segundo melhor ataque do campeonato, só atrás do Flamengo. Fez mais gols que o Cruzeiro, fez mais gols que o Palmeiras, fez mais gols que o Vasco, fez mais gols que o Botafogo, que são os outros, falei o top 6 melhores ataques do campeonato. E é isso. O Mirassol também estava aqui na minha lista de vencedores. Também uma presença frequente aqui no nosso quadro, na parte dos vencedores. Ficar chovendo no molhado aqui, também não vou gastar muito tempo. O Rafael Guanais, baita treinador. Tomara que continue no Mirassol, não caia nesse perigo de tentar ir reconstruir um time grande no meio da temporada. E sobre o que você falou, só comentando um pouco que tinha gente que falava que o Mirassol ia cair, não sei o quê. Tinha gente que falava que o Mirassol nem deveria estar na primeira divisão. Tinha gente que falava que time sem expressão, sem torcida, não tinha que ter subido. Era melhor estar o Santa Cruz, era melhor estar o Remo, não sei o quê. Não, o Mirassol está onde ele merece estar pelo planejamento, pela bola que tem jogado. E eu concordo com o que você falou. Se fosse um time grande, não sei se falariam que está brigando por título, mas não tratariam o topo da tabela como um trio de destaque, seria um quarteto. Isso eu não tenho dúvidas. É isso. O Mirassol merece mais amor. E nesse canal aqui ele recebe muito carinho. O Mirassol é bem tratado aqui por nós, menos no tier list que a gente fez no começo do campeonato, mas isso aí a gente deixou para lá. Vamos analisá-la no final do campeonato para rir da nossa cara. Exato. Pelo menos tem um bait, uma armadilha dessa tier list que eu não caí, Matheus. Não posso dizer a É, mesma coisa de você. exato. Falarei Trazer aqui, sobre isso eu mais vou para frente, mas pode falar. trazer aqui dois vencedores em um, dar uma roubada. Coloquei aqui o Grêmio como vencedor, obviamente, ganha um Grenal, tendo 3 pênaltis contra. Assim, muita polêmica em relação aos pênaltis. Eu acho que os 2 últimos não tem muita discussão, foram pênalti. O primeiro, eu consigo entender que foi marcado, consigo entender se não fosse marcado, nem aqui nem lá. Eu vejo um toque ali do joelho na perna do cara, não necessariamente no pé, um toque um pouco antes. Eu também, se não marcasse, não seria um absurdo, eu acho. Mas assim, é clássico. Os 2 times, situação parecida na tabela, os 2 times mal. Quem vencesse dava uma subida, dava uma respirada. Quem perdesse afundava ali perto numa zona perigosa. E além de tudo isso, tem também a questão emocional, a questão da moral. Você ganhar um clássico, um 3-2, sabe? Um jogo disputado. Você ainda cria essa energia de tentaram roubar a gente e ganhamos mesmo assim, contra tudo e contra todos, não sei o que. Você cria essa narrativa, você vai motivando o seu elenco, você vai motivando a sua torcida que estava com raiva do time. Depois dessa vitória, essa carga emocional já perde bastante. Mas eu vou colocar aqui um vencedor extra, a torcida do Internacional, que finalmente não vai mais ter que ver Roger Machado no comando do seu time. Eu vi colorados, e acho que tinham alguns, inclusive, que não ficaram tristes com o pênalti perdido do Alan Patrick, porque garantiu a queda do Roger e, assim, se empata esse jogo não ia mudar nada. Essa é a grande verdade. Talvez tirou o band-aid para melhorar no final. Talvez essa derrota tenha sido benéfica para o Inter. Depende, né? Porque agora também os técnicos estão cogitando. Eu acho que o Zubeldia é o topo da lista, pelo que eu vi nos rumores, então não sei se foi tão benéfico assim. Mas pelo menos no momento pareceu.
Eu poderia ter colocado o Roger aqui como vencedor, que agora ele está livre para assumir com a seleção brasileira, né? Que inventaram isso aí no começo do ano, de que se fosse para ser alguém tinha que ser o Roger. Aí o trabalho dele no Inter derreteu, como vem sendo uma frequente na carreira do Roger. Assim, os trabalhos dele começam bem, mas passa um tempo já são bem desestabilizados. Não sei o que acontece nisso. Uma coisa que acho que ele deveria refletir, aproveitar que foi mandado embora do Inter, analisar como está sendo a gestão de carreira dele, gestão de grupo. Não sei qual é o problema, estou aqui só fazendo suposições do que pode ser. Mas você destacou ali um Grenal, dois times que estavam ali numa fase ruim, estavam ali, para ilustrar um pouco de como é a magia do clássico. Em 2021, o Grenal do segundo turno foi no Beira-Rio e o Inter ganhou do Grêmio 1-0. No final daquela temporada, o Grêmio foi rebaixado e o Inter ficou ali no 13º, 14º lugar. Só que o que é o pulo do gato? Se o Grêmio ganhasse o Grenal, quem caía era o Inter naquele ano. Então, é um cenário onde os dois times estão ali embaixo, não estão muito bem, e eu concordo com você, o Grêmio é um tremendo vencedor, não está na minha lista, mas vale destacar, porque é um jogo que pode mudar a temporada do Grêmio, que poderia estar pintando ali com um desespero ali no final, pode alavancar para ter um fim de ano tranquilo, assim, sem se preocupar com o rebaixamento. Então, o Grêmio ganhando esse Grenal pode pensar em respirar um pouco mais aliviado. Eu já trouxe, concordo com tudo que você falou, e eu já trouxe todos os meus vencedores. Não sei se tem alguém mais aí. Trazer dois aqui rapidinho, que eu ainda não falei. Primeiro, o Santos, que ao longo da semana viu a notícia de perder o Neymar, e sempre fica aquela polêmica, o Neymar não consegue ficar saudável, como é que vai ser o time do Santos, ruim sem ele, pior sem ele. Foi lá e ganhou o clássico de São Paulo, 1-0, e também consegue dar uma afastada ali daquela zona incômoda. Os times que estão no Z4 não conseguem pontuar, então o Santos respira também um pouco mais aliviado. E o meu outro vencedor, que é do outro clássico da rodada, é o Vasco. Conseguiu fazer frente ao Flamengo, empatou o jogo e mostrou dignidade ao seu torcedor também, que a gente citou no caso do esporte. Acho que o Vasco também precisava dessas amostra de dignidade contra o seu maior rival, que se a gente for pegar um histórico recente, o Flamengo está com times melhores, está conseguindo vitórias sobre o Vasco. No Campeonato Brasileiro do ano passado, por exemplo, teve um jogo que foi 6-1, se não me engano, a maior goleada do clássico. Então, os jogadores deram uma resposta ao seu torcedor diante do seu principal rival. Então, coloco o Vasco aqui como vencedor, mesmo que tenha empatado o jogo. Ah, com certeza, né? Eu acho que o Vasco melhorou nessa janela de transferências. Essa é a verdade. A gente comentou aqui, inclusive, num vídeo. Quem não assistiu, dá uma conferida aí no canal, o vídeo que a gente fala sobre os times, os vencedores e os perdedores da janela de transferência, se não me engano, é esse o nome do vídeo, aqui do futebol brasileiro. E a gente comenta que o Vasco pode não ter sido o time que gastou mais dinheiro, pode não ter sido o time que contratou jogadores mais badalados, mas fez boas contratações que impactavam positivamente a equipe. Era um dos times que mais tendia a melhorar o nível dos 11 titulares. E eu acho que a gente viu isso um pouco nesse jogo contra o Flamengo. Eu acho que a dupla de zaga, Robert Renan e o Cuesta, é muito melhor do que qualquer outra dupla de zaga que o Vasco tenha mandado a campo no ano de 2025. Talvez no ano de 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, enfim. É, o ataque do Vasco, como eu sempre defendo aqui, é bom, sabe? Tem números que só são piores do que o top 5 do campeonato. Acho que o Vasco tem 33 gols marcados. E aí você tem à frente o Botafogo com 34, aí Palmeiras com 36, Cruzeiro com 39, Mirassol e Flamengo. Então é um bom ataque. A defesa elevando um pouco o nível, acho que já dá uma tranquilizada na torcida do Vasco, pelo menos, que sofre menos do que vinha sofrendo. Ainda é um time frágil defensivamente, ainda é um time que mais sofre gols com falhas individuais, mas pelo menos no clássico não só empatou, como competiu. Sabe, o Flamengo foi melhor em uma parte do jogo, mas o Vasco não foi um time covarde, não foi um time que
entrou só para apanhar, também teve suas oportunidades. Ryan baita de um jogador, e assim, e quase coloquei nos vencedores o protocolo de concussão, que estava nos perdedores na última rodada. Robert Renan bateu a cabeça, foi obrigado a sair, como tem que ser feito. Não queria sair, mas tiraram ele, por questões de segurança e saúde. Mas depois o Brasão bateu a cabeça no jogo do Santos. Ele teve uma concussão há 3 dias atrás, 4 dias atrás, e ele continua em campo. Por isso, o protocolo de concussão não está nos vencedores. Assim, só comentando um pouco rápido do Santos. Entendo o seu ponto de vista. Também acho que o Santos fez um excelente jogo contra o São Paulo, essa é a verdade. Falarei mais pra frente na outra metade da lista. Então, sem mais delongas, vamos puxar a outra metade. Já vou trazer aqui meu primeiro perdedor, que é de um jogo que foi citado aqui anteriormente. Alan Patrick. Fez 2 gols de pênalti, beleza. Mas, pensando bem, talvez não seja nem ele o perdedor. O perdedor é quem mandou ele bater o pênalti na última bola do jogo. Você confiar num pipoqueiro para bater pênalti num clássico na última bola do jogo, você tá querendo demais também. Porque o Alan Mas o que Patrick, ele treinou desculpa, de ele, pênalti. ele tá com essa fama. Ele tá com essa fama. O Alan Patrick, na hora que precisa dele, sumiu. Entrou no protocolo de proteção à testemunha aí, não começou muito bem a temporada, mas desandou também. Ele é o artilheiro de pênaltis do Brasil. Toda rodada tem gol de pênalti do Alan Patrick. Acho que Né? nesse campeonato ele tem, tipo, 9 gols, 6 ou 7 de pênalti. Mas é que tá. No clássico, última bola do jogo, pênalti para Alan Patrick, eu vou falar, eu não confio, tá? Eu Mas não vai confio. bater quem? Quem no Inter vai bater Ah, esse pênalti? o Borré é o mais indicado, que no rebote ele mandou para fora, né? Tem que Exato. escolher outro. Esse time do Inter, a verdade é que pode trazer o Pepe Guardiola, que não vai dar jeito nesse time do Inter. Essa é a Tá aí, Alan verdade. Patrick, um perdedor. Aí. Fez 2 gols, mas eu não sei nem se a torcida tá com raiva dele, porque pelo menos o Roger caiu. Se o Roger não cai, ele ia ser mais odiado. Como o mal maior, na visão do torcedor do Inter, foi erradicado, pelo menos, passam esse pano para o Alan. É, e só para destacar também um pouquinho mais, que eu dei uma zoada aí também, cornetei, mas no começo do campeonato, o Alan Patrick era colocado na conversa ali, junto com o Arrascaeta, Matheus Pereira, assim, de ser um dos melhores 10 do Campeonato Brasileiro. E ele não atua 30% perto do que esses jogadores estão jogando. Isso também, o sistema do Inter não ajuda, o time está no olho do furacão, mas a verdade é que o Alan Patrick ele saiu dessa disputa de ser um dos melhores jogadores, um dos melhores camisas 10 do futebol brasileiro hoje, pelo menos. Concordo. Eu acho que a gente pode elencar pelo menos 5 aqui que são melhores do que ele, e rápido. Eu falo Arrascaeta, Matheus Pereira, John do Bragantino, Felipe Coutinho tá jogando mais bola do que ele. Pensar mais um aqui rápido. Rodrigo Garro. Pronto, 5 que são melhores. Boa. Sem pensar muito. Matheus, o que seria da sociedade se não fossem as tradições, não é mesmo? Todos os ambientes são permeados por tradições. A convivência humana ela é baseada muito em tradições. E esse quadro ele tem uma tradição. Tem um time que não pode faltar nos perdedores de forma alguma. Ah, Bruno, mas o Vasco empatou o clássico. Ah, o resultado foi excelente, é acima do esperado. Concordo. Por causa disso, vou trazer como perdedor o preparador físico do Vasco, que tem que ser falado. É impressionante como o Vasco morre no começo de todos os segundos tempos. É, o Vasco compete no primeiro tempo, e aí, entre o intervalo e o momento que o Diniz faz substituições, parece que os jogadores não conseguem mais andar, tá todo mundo morto. Os caras colam o pé no chão e não conseguem fazer nada. Os primeiros 20 minutos do segundo tempo, bom Deus nos acuda no time do Vasco, que eles não conseguiam ficar com a bola 3 segundos, ninguém conseguia andar, ninguém conseguia correr, ninguém marcava, muito menos atacava. Então, assim, é assustador a falta de preparação física do elenco inteiro do Vasco.
o Diniz tinha que voltar todo o jogo com 5 substituições no intervalo, para ver se o Vasco conseguia manter pelo menos um nível, acima do esperado no começo do segundo tempo. Mas o Vasco, o resultado foi bom, então o perdedor vai ser só isso para manter, as tradições. Tá aí, o Vasco tentei ajudar, colocar aí como um vencedor da rodada, mas o Bruno Esse insiste canal em de falar. vascaínos, você, seu Exato. vascaíno, Não, o vascaíno do quadro é você. Inclusive, já te pegaram ali nos comentários. eu defendo Live. o ataque do Vasco é bom, o resto não tanto. Mas, seguindo no jogo, para mim, um outro perdedor, por motivos que você destacou nos vencedores, é o Flamengo, porque viu os seus rivais nessa disputa vencerem os seus jogos, se aproximarem na tabela e tem uma decisão importante no meio de semana no Flamengo, um jogo que gerou muita polêmica de arbitragem no jogo de ida. A tendência é que seja um clima hostil para o Flamengo, então vai ter desgaste, vai ser é, psicológico, físico, vai ter todo esse drama lá no jogo na Argentina, e daqui a pouco vai enfrentar o Cruzeiro e vai enfrentar o Palmeiras também no retorno. Então, esse momento que você citou aí de instabilidade está acontecendo na fase aguda da temporada. Será que o Flamengo vai conseguir sair dessa? Coloca como os perdedores, porque viu perder a gordura que tinha ali. Se existia, já não tem mais. E entrou com time reserva, né, no clássico. O Flamengo que começou a temporada falando que o foco era voltar a ser campeão brasileiro, poupou na Copa do Brasil justamente em prol do Brasileirão, e agora nesse momento tão importante, num clássico contra o maior rival, você entrar com o time reserva é no mínimo um pouco, inesperado, tendo em vista o discurso que você teve há pouco tempo atrás. O resultado do empate foi justo e entendo e concordo com você colocando o Flamengo como perdedor, não estava na minha lista, mas, estou de acordo. Mas uma pessoa que está na minha lista, também um treinador dessa nova geração do futebol brasileiro, é Rogério Ceni, que há pouco tempo atrás, acho que mês passado, a gente elogiou bastante o trabalho, todo mundo falando como ele era bom, que é um cara também que projeções de ser no futuro um dos melhores treinadores do campeonato, quem sabe trabalhar no exterior, seleção brasileira. Mas assim, nesse momento crítico da temporada, também o Bahia, assim, não é nem que tá oscilando, o Bahia tem indo mal, com regularidade. São 3 rodadas sem vitória no Brasileirão, eliminado da Copa do Brasil tendo uma vantagem de 1-0, e não só o resultado, como a forma que foi a eliminação para o Fluminense. Ficou muito feio para o Rogério. E, de novo, numa partida agora contra um Ceará, que é um rival regional, né, que é um clube que estão sempre se enfrentando, não só no Campeonato Brasileiro, como na Copa do Nordeste. É o tipo de resultado que o Bahia, se quiser brigar lá em cima, ele não pode ter muitos desses. De novo, a gente falou de Ceará também no último vídeo. Ceará é um time duro. Ceará ganhou do Cruzeiro, empatou com o Flamengo, tudo fora de casa. Assim, ganhar do Ceará, principalmente no Castelão, não é fácil. Mas o problema não é o resultado em si, é a soma dos últimos resultados todos do Bahia. E essa conta tem caído no Rogério Ceni. A torcida já está impaciente, já estão falando que é um treinador que falta culhão, é um treinador que não consegue ir bem em momentos decisivos, muito diferente do Rogério, jogador. Então, Bahia tem que encontrar as vitórias rápido, porque eu acho que a narrativa em torno ali do tricolor de aço está mudando um pouco. Eu nem acho que ele sofra pressão assim em termos. O cargo dele está em risco, porque é o Eu grupo também acho que City não. que tá ali, então vai dar uma acalmada. E eu entendo a frustração do torcedor do Bahia, que numa temporada de volta à Libertadores, disputando competições internacionais, viu que poderia ter pintado uma possibilidade ali na Copa do Brasil de ir mais longe. Mas assim, o Bahia caiu no grupo da morte da Libertadores. Então, num retorno assim, onde a instituição não está habituada a disputar ali, acaba que fica difícil, às vezes aquela malandragem ali que os jogadores ainda não pegaram direito, aquela bolinha que pega na trave e sai, e foi para a Sul-Americana, poderia ser uma possibilidade mais viável, mas aí sim eu acho que foi um resultado decepcionante.
E na Copa do Brasil, a eliminação foi por agora, né? Não tem tanto tempo que aconteceu, então está muito fresco na memória. Então talvez o torcedor do Bahia tenha voado perto demais do sol, né? Tenha sonhado demais com esse time. Como eu destaquei também alguns vídeos atrás, talvez ou seja passo a passo que eles vão planejando para chegar mais estruturado numa disputa por título e não, só para citar um exemplo do que aconteceu, como o Botafogo. Temporada passada foi bem, mas nessa temporada uma tragédia foi o ano do Botafogo. Não, eu concordo com você, eu acho que, analisado de forma fria, os resultados do Bahia não são ruins, sabe, briga por G4 no Brasileirão, Copa do Brasil, caiu nas quartas contra um Fluminense, que é muito bom nesse jogo esse tipo de jogo, jogo de Copa, disputando bem ali, né, ganhou um jogo de 1-0, perdeu outro de 2, caiu, igual você falou, no grupo da morte da Libertadores, acabou sendo eliminado, e a queda na Sul-Americana realmente é o pior desses resultados, assim, pensando racionalmente. Essa é a questão, isso é pensando racionalmente. Torcedor é passional, e o torcedor brasileiro não é conhecido pela paciência. Eu entendo que existe esse processo, que o Bahia está se estruturando, porque nos últimos anos a realidade do Bahia não era essas disputas que ele está tendo agora, mas eu acho que o torcedor sente que os passos estão sendo muito lentos, né, eles estão sendo dados, mas eu acho que o torcedor do Bahia, na sua vontade de voltar a disputar e vencer grandes títulos, queria esse processo um pouco mais rápido. Porque já tem o quê? Uns 3, 4 anos que o Bahia tá nessa, de não, a gente vai chegar, a gente está melhorando, está se estruturando, e parece que eles estão meio que no mesmo lugar ainda, né? Estão evoluindo muito lentamente. E aí você compara ainda com o caso do Botafogo, por exemplo, eu acho que isso torna tudo ainda mais difícil de ser paciente para o torcedor baiano. Eu concordo, só que acho que, se a gente for para pensar, o Bahia ele estava naquela Série B que subirão juntos Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia. Talvez o time que tenha sido mais constante desses quatro, talvez seja do próprio Bahia. Em Com certeza. 2023, ele lutou ali para não cair, no ano que 2024 foi para a Libertadores, e nesse ano ele está na briga por Libertadores de novo. Então, é uma crescente que o time vem tendo. Então, é, eu entendo que é difícil, como você sacou, cobrar a racionalidade do torcedor. O torcedor ele é passional, você não pode exigir que ele faça esse cálculo frio. Mas, olhando com a cabeça dos donos do Bahia, que é o Grupo City, talvez o caminho esteja sendo bem traçado e eles acreditam no Rogério Ceni. Então, Com certeza. mas concordo com Porque, você que é, precisa ter cobrança, assim. ano passado era o ano do classificar para Libertadores. Sabe? Esse ano eles já queriam a mais. E não veio a mais. Tá na mesma ainda. Não foi um ano atrás do outro melhorando, sabe? Eu acho que é Uhum. mais isso. E talvez que seja subestimado você se manter e tendo mais competições a disputar, seja tão relevante quanto você conseguir o primeiro acesso, talvez até mais, porque aí você já tem mais desgaste, mais viagem, toda uma logística diferente, tem que reforçar mais o elenco, exige mais gastos. E o Bahia consegue se manter ali na briga por Libertadores. Então, acho que também fazer esse contraponto é importante para ressaltar o bom trabalho que vem sendo feito no Bahia em questão de toda uma estrutura. Com certeza. Trazendo aqui mais um perdedor, e só para citar aqui que eu lembrei durante o vídeo, que ao longo desses últimos meses, eu estava vendo com a minha namorada, Nathalie, se estiver vendo esse vídeo aqui, coraçãozinho, um beijo para você, que ela não tinha visto os filmes da Marvel, do universo Marvel, dos Vingadores, tal, a gente estava vendo e a gente terminou de ver o último filme no domingo. E tem um jogador que tem um nome de super-herói que está acontecendo com ele a mesma coisa que aconteceu com o super-herói dele nos filmes da Marvel, que é o Hulk. Chegou boladão, gigante, tal, arrebentando todo mundo. Foi passando os filmes, foi minguando, foi minguando, foi minguando, e chegou nessa temporada, parece que virou o Professor Hulk, do último filme dos Vingadores, que não botava medo em ninguém. Um ano sem fazer gol com bola rolando, o Hulk tá no Campeonato Brasileiro, uma estatística que assusta, e assusta ainda mais que as pessoas continuam colocando ele
como o principal jogador do futebol brasileiro, ou ali na lista entre os principais. Desculpa. Se o cara tá um ano sem fazer gol com bola rolando, ele tem que ser mais questionado. Ele tem que ser mais cobrado também. Não importa toda a história que ele tenha, que merece respeito, beleza, mas por ter essa data redondinha, fechada, eu coloco o Hulk aí como um perdedor. Não pode atacante do nível do Hulk, tudo que ele representa, ficar um ano sem fazer gol com bola rolando. Acho que isso diz muito sobre o Atlético, mas também diz muito sobre a fase que ele está vivendo. E ele merece ser mais cobrado. Com certeza. Também estava na minha lista, juntamente ao Sampaoli. Eu acho que, igual você falou, o Hulk vive uma fase muito ruim. Assim como o personagem na Marvel, eu acho que faltou um pouco de amor dos roteiristas, nesse caso, a direção do Atlético nos últimos anos, para ele poder brilhar como ele merecia, talvez, nos filmes. Não tiveram muitos filmes do Hulk. Ele acabou sendo coadjuvante da história de outros, esses outros sendo o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo, porque não deram para ele oportunidade de disputar, tirando 2021. Essa é a verdade. Jogou muita bola. Para mim, é o melhor jogador brasileiro dessa década. Do futebol brasileiro, o melhor é o Hulk. Eu acho que por questão constância e nível que ele atingiu, ele é o melhor. Mas realmente ele já mostra sinais que a idade tá chegando. Eh, Também acho que tem muito do Atlético nisso. O Atlético é um time ruim, é um time que não ajuda o Hulk, que já é um jogador de quase 40 anos, a mostrar o seu melhor futebol. Ele tem que jogar deslocado, ele tem que fazer funções que estão longe de ser o que ele precisaria fazer para estar em seu melhor. É um jogador que ainda ajuda bastante, é um jogador que chama marcação, que tromba, que dá assistências, mas não é mais o mesmo Hulk que ele foi nos últimos anos, isso com certeza. E o Sampaoli também eu acho que daqui a pouco precisa ser cobrado. São 4 jogos, nenhuma vitória. O Atlético teve nos últimos 3 um jogador a mais e não ganhou nenhum deles. Inclusive, enquanto esteve em vantagem nos últimos 3 jogos, tomou 4 gols, sabe? Estava ganhando um de 2-0 contra o Bolívar e tomou um empate. Então, assim, o Atlético precisa mudar e precisa mudar rápido. Porque estamos, novamente, no momento crítico da temporada. Seu melhor jogador numa fase péssima. Seu treinador que chegou para mudar tudo não está conseguindo. Seu elenco é limitado. Os resultados não estão vindo. Se eu não me engano, o Atlético não ganha no Brasileirão tem 2 meses. Foi em julho ou mês de agosto. Foi um jogo contra o Bragantino. Foi a última vitória do Atlético. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e um empate. Então, assim, o Atlético tem que abrir o olho, porque ele está chegando perto da disputa desconfortável ali do Z4. Chegando perto não, já está. É porque tem jogos a menos. Só que como a gente sempre fala aqui, jogo atrasado não enche barriga. Uma coisa é o Palmeiras contar com ponto de jogo atrasado. Outra coisa é o Atlético que não ganha de ninguém. Então, assim, tem que abrir o olho, sinal vermelho no Galo. E como desgraça pouco é bobagem, perdeu o que talvez venha sendo o melhor atacante do time nessa temporada. O Coelho teve uma lesão feia, tá fora, então vai ter que se virar com o que tem. É hora de Júnior Santos, que chegou a pés de ouro, Rony, Dudu, Bernard, esses caras aí vão ter que aparecer agora para ajudar o Atlético. E não é o que está acontecendo nesse ano. Não acho que você confortou muitos torcedores do Atlético com esse pensamento aí, não. É, mas se eu fosse confortável, eu não estaria sendo sincero. O torcedor do Atlético precisa ficar preocupado, porque a situação do time é calamitosa. Com certeza. Mas você tem mais perdedores aí? Tem mais dois. Tem mais algum? Eu tenho mais 3. Então puxa aí, já. Vou trazer aqui que eu comentei na primeira metade do vídeo que no jogo do Santos eu traria um perdedor. Não tem como não ser Neymar. É mais uma lesão, mais uma vez fora de uma data FIFA. Cada vez mais perto da Copa e o Neymar não consegue ser convocado, porque ele nunca está disponível. E agora ele se machuca. O Santos vai jogar um clássico Sansão e tem um dos melhores jogos da temporada, sabe? Ganha de 1-0,
cria boas oportunidades no ataque, time bem. Então, assim, é, com o time com o Neymar é um, sem o Neymar é outro. Só que é melhor sem do que com, né? E não consegue ficar saudável. Os argumentos para ele ser convocado estão cada vez sumindo mais. Né? Obviamente, ele não vai ser reserva no Santos. Acho que se o Santos ganhar enquanto ele estiver fora todos os jogos consecutivos de goleada, quando o Neymar voltar, ele vai voltar como titular. Mas começa-se de novo discussões desconfortáveis sobre o Neymar. Exato. Não quis colocar o Neymar como um dos perdedores, porque talvez para ele tenha sido até interessante, né? Porque ele vai poder jogar o pokerzinho dele, o CS, sem ninguém se incomodar, sem ter que ir para Santos treinar, vai ter que ali fazer uma fisioterapia, tratar da lesão, mas aí já é um treino um pouco mais ameno, dá para dizer assim, do que se ele estivesse jogando, ter que fazer viagens para defender o Santos. Então, olhando pelo lado positivo, talvez tenha sido até bom isso aí para o Neymar. Vai ter que passar mais tempo com a sogra, né, que tá morando na casa dele, as É, notícias são que eles não se dão muito bem. mas falaram que ele desmentiu, né? Ou alguém com o celular dele desmentiu. Não, nunca saberemos se foi o Neymar mesmo que falou aquilo. Momento fofoca. Aí, e como você puxou um tema que nós estamos no começo do vídeo, vou trazer mais um aqui, que você falou que poderia estar nos seus vencedores, mas está nos meus perdedores, que é o Bragantino. Você falou, ah, mas jogou bem contra o Cruzeiro. É verdade. Qual que é o problema? Tava jogando mal, perdeu. Jogando mais ou menos, perdeu. Jogou bem? Também perdeu. Então o Bragantino aqui é um dos perdedores da rodada, não tem como. Concordo, mas não está nos meus perdedores, porque a posição na tabela ainda é boa. Por incrível que pareça, o Bragantino é o nono. Então, ainda há tempo de virar a chave. Eu confio. Depois do que eu vi nesse jogo contra o Cruzeiro, eu confio. Quanto é quem que é o próximo jogo do Bragantino? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu confio menos nos outros. Não digo que eu confio no Bragantino. É Bragantino e Santos em Bragança Paulista. Tem que ganhar. Acho que a gente já falou isso umas 5 vezes pro Bragantino, mas tem que ganhar. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó, perdedor de maneira rápida, CBF, porque até hoje essa tabela não foi arrumada. A gente tem na briga pela liderança 3 times, cada um tá em uma rodada diferente. Você tem o Palmeiras, que tem 22 jogos, o Flamengo 23, o Cruzeiro 24. Você vai para a briga por rebaixamento. Você tem time com 22, tem time com 23, tem time com 24. Na briga pelo G4, G6, você tem times com 22, times com 23 e times com 24. Quem vai tentar entender a tabela? Não consegue, porque você tem que olhar os números da tabela, aí você tem que pensar, não, esse time tem jogo a menos, esse tem jogo a mais. Aí você tem que olhar os confrontos que estão faltando para ver qual é a probabilidade do time ganhar ou do time perder. Então, assim, é péssimo para quem quer começar a acompanhar o campeonato, é péssimo para o produto do campeonato, é péssimo para quem é fã e quer só olhar a tabela para ver como é que o meu time tá. Eu tô bem? Eu tô mal? Não sei. Depende. E daqui a 2 jogos do outro time eu posso estar numa posição completamente diferente e eu nem joguei. Então, CBF que ainda não arrumou as datas do Campeonato Brasileiro. Aí eu concordo com você. O CBF é sempre passível de críticas, né? Sempre tá Cadeira arrumando, cativa dos perdedores, sempre tá arrumando alguma ao lado do confusão. Vasco, do seu Vasco. Não, o Vasco é o seu time. E para fechar aqui, fechando como comecei o vídeo, no Z4, que o meu primeiro vencedor foi o Sport. Meu último perdedor são todos os outros times do Z4, porque todos eles perderam. Tá aí. O pior que o meu último perdedor era o Vitória, porque perdeu a chance de sair do Z4. Assim, você ter um jogo dentro de casa, Barradão, teoricamente é para ser uma força do Vitória, historicamente é. Essa temporada não tem sido. Você pega um Fluminense, que no Campeonato Brasileiro não quer muita coisa, sabe? É um jogo, assim, dá para ganhar, sabe? O Vitória tem que olhar para esse jogo e falar: dá para ganhar. Porque se ganha, ele ultrapassa o Vasco, empata em pontos com o Atlético é na frente nos critérios de desempate, tem mais vitórias, tem mais saldo. Mas assim,
colocar o Vasco na zona de rebaixamento e o Atlético na beirada, você ainda coloca uma pressão a mais nesses times que estão disputando com você, porque é como times do G12, qualquer momento que esses times beirarem o Z4 é crise. Então, você ganhar e botar essa pressão a mais no vestiário dos outros é muito importante. E é um jogo que o Vitória dava para fazer isso e não fez. Por isso é um perdedor. Tá aí. Fechamos? Fechamos. E quem chegou até esse ponto no vídeo, precisa fazer o quê, Bruno? Primeiramente, deixa seu like para tornar a gente um vencedor desse vídeo todo. Estamos falando aqui há quase 50 minutos. Se inscrever no canal também, obviamente. A gente tá na meta aí de bater 250 inscritos, estamos com 246, pertinho dessa moral pra gente. Continue apoiando e acompanhando o nosso trabalho, a gente faz vídeos como esse toda rodada do Campeonato Brasileiro, também trazemos vídeos de futebol internacional, futebol continental, futebol europeu, futebol de seleções, outros esportes também, por que não? E a gente gosta muito de ter vocês aqui com a gente faz com muito carinho. Então, dessa moral pra gente. Comenta aqui o que você achou dessa lista que a gente fez, se você concorda com os vencedores, com os perdedores, se você acrescentaria alguém, se você tiraria alguém, se você discorda da nossa opinião. Indica esse vídeo para um amigo que acompanha o Brasileirão, alguém que você viu uma opinião aqui e acha que vai concordar, vai discordar, vai rir da nossa cara. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!